Ajudei a minha cunhada a trair o meu irmão e eu não me arrependo. Gente, ela foi o primeiro namorado dela, ele foi o primeiro tudo. Meu irmão é 3 anos mais velho que eu. E eles se conheceram, eu era ainda criança, né? Porque eles se conheceram na adolescência. Então ela me conheceu bem novinha, meio que me viu passar, né? Da fase de criança pra adolescência. E eu sempre gostei muito dela, porque eu só tenho meu irmão de homem. Eu e o meu irmão, a gente foi criada pela nossa avó. Então eu não tive uma referência de mãe, assim, sabe? Além da minha avó, né? E aí o meu irmão começou a namorar ela, então eu vi ela como se fosse uma irmã mais velha, sabe? Então eu sempre fui muito apegada nela. Ela começou a namorar bem cedo com ele, tipo, com uns 15 anos. Enquanto ele era a mesma idade que ela, os dois se conheceram na escola, começaram a namorar, enfim. E ela engravidou, teve um filho. Logo depois de 2 anos, ela engravidou de novo, teve outro filho dele. E, gente, ele era, assim, muito de boa, meu irmão. Era muito de boa na adolescência. Mas depois que eles foram morar junto, tiveram um filho, ele só começou a aprontar com ela. E ela só ficava dentro de casa, ela não saía. Enquanto ele saía, sumia 3, 4 dias, não dava satisfação. Ele sumia 3, 4 dias, não dava satisfação pra ela. Ela ficava chorando. Várias vezes eu já fui pra casa dela, dormir lá, ficar com os meus sobrinhos pra ela ir atrás dele. Ele vacilou muito com ela mesmo. Só que a gente nunca havia descoberto nada sobre traição. Ele vacilava mesmo de sair assim pra beber e não voltar. Várias vezes ele saía pra jogar futebol, passava tipo dias fora de casa, depois aparecia lá na minha avó, porque ela mandava ele embora de casa, aí ele aparecia lá e eles ficavam separados por um tempo, aí ele pedia pra voltar com ela. Teve uma vez que ele vacilou bastante assim com ela, que foi quando ele foi pra uma casa com piscina, onde tinha várias meninas, e falou pra ela que era pra ela seguir a vida dela, que ele ia seguir a vida dele, que ele não queria mais nada com ela, enfim, gente. E ela começou a se reerguer. Eu ficava com os meus sobrinhos quando eu podia, pra ela poder trabalhar, porque ela dependia dele, porque ela tinha 2 filhos, né, e ele que trabalhava. Graças a ela, ele tinha uma profissão boa, porque assim, ele e a minha avó moravam junto, a minha avó aposentada, não tinha boas condições. Então, quando ele começou a namorar com ela, ele começou a trabalhar na empresa do pai dela. Nisso que ele começou a trabalhar na empresa, ele foi crescendo e começou a fazer até faculdade, que o sogro dele pagava a faculdade pra ele. Então ele começou a crescer de vida assim, sabe? Começou a ter boas condições. Inclusive eu também trabalhei na empresa do sogro dele como secretária, depois eu fui pro RH. Ele também me deu oportunidade, ele é uma pessoa muito boa. Então ele ajudou muito a nossa família. A família dela ajudou muito eu e o meu irmão. E aí, essa vez da casa com piscina, ele mentiu pra ela. Quando ela descobriu, ela foi lá, ela chegou lá, eu fiquei com os meus sobrinhos. E quando ele viu que ela tava lá, ele humilhou ela na frente de todo mundo, falando pra ela seguir a vida dela, que ele não queria mais nada com ela, que ele ia voltar pra casa da minha avó, que era onde eu morava. Enfim, gente, eu ficava com bastante dó dela, mas ela sempre voltava, então meio que eu tentava não me meter, porque já teve vezes de eu me meter, brigar com ele, e ela voltava com ele, então eu tentava não me meter. E aí ela tava se estabilizando, ela terminou, né, o relacionamento com ele. De vez, ele correu atrás dela, pediu pra voltar e tal. Depois desse dia, ela disse que não queria. E aí terminaram, e aí ela conseguiu. Eles ficaram 3 meses separados. Nesses 3 meses, ela conseguiu comprar um carro. Começou a trabalhar, tipo, sabe? Eu ajudava ela a ficar com os meus sobrinhos quando eu podia. Ajudava ela em bastante coisa, ajudava ela na casa dela, arrumar a casa dela quando ela não podia, porque ela começou a trabalhar dia e noite. Os pais dela começaram a ajudar ela, né? Enfim, ele começou a perseguir ela. Quando ela começou a comprar
carro, quando ela começou a sair, quando ela começou a sair com as amigas dela. Teve uma vez que eu que fiquei com os meus sobrinhos. E aí eu fiquei com meu sobrinho pra ela poder sair. Ele me xingou de todo nome, brigou comigo, me chamou de traíra, disse que eu tava do lado dela, enfim. Quando foi de madrugada, ele bateu lá na porta da casa dela, implorando pra ela voltar. Prometeu meio mundo, né? E ela voltou com ele. Nisso que ela voltou com ele, ele ficou só um tempinho de boa. Logo depois ele voltou a fazer tudo de novo que ele fazia, começou a sumir, vacilar com ela, até que a gente descobriu uma traição. Pois é, gente, ela descobriu uma traição de uma menina, inclusive, que andava na casa dela, tá? Meu irmão sempre foi de levar bastante gente na casa dele, ele fazia resenha, andava com os amigos, levava as pessoas lá pra casa dele pra beber, né? E aí essa menina já uma vez estava ficando com um amigo dele e virou muito amiga da minha cunhada, começou a andar na casa dela, só que esse namoro dela com um amigo do meu irmão não vingou, tipo, não foi pra frente. E aí elas continuaram a amizade, conversando assim por WhatsApp e tal, mas ela não andava já mais na casa dela. Mas assim, ela já foi lá várias vezes, tipo, botou a menina dentro da casa dela, sabe? Confiou na menina, virou amiga da menina. Depois o relacionamento não deu certo com o amigo em comum, né, do casal, podemos dizer assim. Mas ela continuou falando com a menina. Quando foi esses tempos, a minha cunhada mexendo no celular de trabalho do meu irmão, ela encontra uma ligação e nessa ligação ela pegou o número e quando ela colocou no celular dela pra ela ver se a pessoa tinha um WhatsApp e tal, né? Porque poderia ser alguém do trabalho, mas tinha várias ligações e ela implicou com essa. Quando ela pega e coloca no celular dela pra ver quem era a pessoa, enfim, vai pro WhatsApp da mãe dessa menina. Sim, gente, ela tava conversando com o meu irmão pelo WhatsApp da mãe dela. Essa ligação era no WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp da mãe dela. E aí ela reconheceu, porque, tipo, são pessoas em comum, né, gente? Na verdade, ela não reconheceu. Ela me mandou perguntando se era alguém da empresa, porque como eu também trabalho lá na empresa, eu sei as pessoas que trabalham lá. E quando ela me mandou, eu falei, não, amiga, essa é a mãe de fulana. Ela, como assim? A mãe de fulana? Aí eu falei, sim, amiga, fulana é a mãe de fulana. Aí ela, não pode ser. Mas o que ele tá conversando com a mãe de fulano? Eu falei, às vezes contratou o serviço lá da empresa, né? A empresa é uma empresa de ar-condicionado. Às vezes contratou o serviço da empresa. Aí ela, será? Eu falei, ai, amiga, eu acho que sim, eu acho que é uma cliente. Aí ela, tu pode investigar pra mim? E aí eu fui investigar, né, gente? Porque eu tenho acesso, eu sou do RH, eu tenho acesso a várias informações, principalmente os clientes que passam pela empresa, enfim, eu consigo colocar os dados lá. E aí eu fui, coloquei os dados de telefone, coloquei o nome, investiguei e nada, gente, não era cliente da empresa. Ela passou o dia inteiro me ligando, super ansiosa. Pensa, gente, a situação da mulher, da pessoa. Passou o dia inteiro me ligando, super ansiosa, pedindo pra mim avisar quando eu tivesse já visto, porque ela tava, né, sentindo um aperto no coração, enfim. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, não existe essa cliente, a mãe dela não comprou nada lá, nem ela, investiguei bem assim, pelo sobrenome, não tinha nada sobre isso. Pergunta pra ele. Aí ela, não, amiga, eu não vou perguntar. E ficou encucada com essa situação. Não perguntou pra ele e ficou por isso mesmo. Ela foi ver o aplicativo vizinho dele e da menina. Eles não estavam se seguindo mais. Eles se seguiam, tá? Mas eles não estavam se seguindo mais. Porém, ele seguia o dele da menina. Só o dele. Não se seguiam no principal. Ela não seguia ele não seguia ela. Não seguia alguma outra conta dele, porque ele tem a conta dele de trabalho, não. Só ele seguia o dele dela. E aí a minha cunhada pegou o celular e quando você tem uma conversa e você apaga, muda
o seu chat de conversa. E quando ela entrou, ela viu essa diferença e ela foi direto no dele, no Insta dele pro dele.